Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 12 de junho de 2017. O Portal da Assembleia já começou. Veja agora os nossos destaques. Foi lançada hoje campanha de combate ao trabalho infantil no Maranhão. O Sindicato dos Rodoviários participa de audiência de conciliação na Justiça do Trabalho. A categoria prevê uma greve de ônibus para amanhã. Após a aprovação da lei que regulamenta o esporte, o deputado Vinícius Louro participa de vaquejada em São José de Ribamar. E mais, hoje, no Dia dos Namorados, a TV Assembleia conta a história de um pedido de casamento surpresa que aconteceu em um show da capital. Tudo isso agora no Jornal do Legislativo Maranhense. Na semana passada, a placa de bronze com as informações da estátua de Benedito Leite, no centro de São Luís, foi furtada. Na sexta-feira, a polícia conseguiu localizar o patrimônio dentro de um casarão abandonado, próximo ao local do furto. Além da placa, outros pontos turísticos na região central da cidade sofrem com a ausência de seus monumentos, exatamente por causa do vandalismo. A Prefeitura de São Luís estuda a possibilidade de fazer réplicas de parte desse patrimônio para instalar nos locais de origem. Na Praça do Panteão, os locais onde ficavam os bustos de personalidades maranhenses estão lá. Mas os bustos tiveram que ser retirados antes de sofrerem com a ação dos vândalos. E isso já faz 11 anos. Algumas pessoas antigamente aí, às vezes era até pinchada e ficou uma época que retiraram daí para colocar, para reformar e até hoje nunca apareceu, ninguém sabe para onde se foi, onde é que está. Hoje, quem quiser apreciá-los tem que ir ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão, na Rua do Sol, onde estão guardados. Na Praça Dom Pedro II, a estátua da Mãe d'Água amazonense também não está no local de origem. Foi retirada para reforma pela gestão municipal ano passado, por determinação do Ministério Público, e nunca mais voltou à praça. A estátua também sofreu com vandalismo e teve que ser guardada no museu. A Mãe d'Água está restaurada, agora ela está guardada dentro do Museu Histórico e Artístico, até para poder evitar essas ações de vândalos, a depredação, o roubo, e temos também um orçamento para construir uma réplica da Mãe d'Água. Agora, as réplicas de peças como essa de bronze são réplicas bastante caras, então estamos conseguindo um orçamento para que essas réplicas sejam feitas e essas peças sejam recolocadas, as cópias, as réplicas, e as originais possam ser expostas dentro dos equipamentos públicos que nós temos em São Luís. Para quem trabalha no Centro Histórico de São Luís, principal ponto turístico na capital, a mesma opinião. O nosso patrimônio público está sendo alvo de abandono e do desrespeito de quem não está nem aí para a preservação da história. Está tudo desrespeitado aqui. Tudo jogado aí, ó. Uma frente de uma praça. Isso aqui não era para viver assim. Isso aqui era para ter policiamento, para coibir esse pessoal de rua aqui. Aí o prédio agora tiraram todo o alumínio dali. Na semana passada, a Praça Benedito Leite foi a bola da vez, depois que alguém arrancou a placa de bronze situada abaixo da estátua do ex-governador do Maranhão. A gente fica meio que indignado pela forma como muitas vezes a gente vai cobrar governantes, prefeitos, mas não vem atitude de nós mesmos cidadãos para preservar aquilo que é nosso patrimônio cultural. Por nós, primeiramente, segundo pelos nossos governantes, porque é de todos nós, não é só de um, não é de outro. E essa atitude de vandalismo traz revolta mesmo, porque é algo histórico. Como é que alguém tem coragem, né, de fazer isso? A placa foi encontrada 3 dias depois em um prédio abandonado no Centro Histórico, depois de denúncias de testemunhas. Agora, a Prefeitura de São Luís vai decidir se ela volta ou não para a praça, ou se, assim como os bustos da Panteão e a Mãe d'Água, vai ficar guardada em um museu, protegida da ação de vândalos. A ideia também é fabricar réplicas desses patrimônios e guardar as originais. A Fundação Municipal de Patrimônio Histórico, nesse sentido, já tem um orçamento com a construção de réplicas de todos esses monumentos, até porque não adianta a gente colocar um monumento de bronze e esse monumento ser roubado mesmo não sendo o original. E para que possamos fazer a exposição dos monumentos originais em lugares mais seguros. Acontece desde as 10 da manhã uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho
entre rodoviários e empresários. A categoria anunciou greve de ônibus para esta terça-feira. O repórter Joelson Braga tem mais informações. Olá, falamos aqui direto do Tribunal Regional do Trabalho, onde patrões e empregados, 7 e rodoviários se sentam para renegociar acordos trabalhistas. A mediação é feita aqui pelo tribunal. Antes de iniciar a reunião, a gente conversou tanto com o representante do 7 quanto com o representante dos rodoviários, cada um justificando suas pedidas, né, nesta rodada de negociação. Mas o certo é que, se daqui do tribunal não sair um acordo, amanhã não haverá ônibus na capital maranhense. Veja o que eles estão falando. Nós entendemos que nós chegamos a um limite onde não dá mais para esperar. Nossa data base é 1º de maio. Nós estamos aí há mais de 2 meses aguardando para se a gente feche um acordo sem precisar fazer qualquer tipo de paralisação. Já suspendemos da segunda-feira passada para essa terça-feira, exatamente para deixar uma margem para a gente de negociar, exatamente para não vir parar a cidade, para não vir prejudicar o usuário do transporte. Mas, infelizmente, se hoje não avançar aqui, amanhã nós não temos outra saída a não ser fazer a paralisação. Nós tivemos uma rodada de negociações que se iniciou em fevereiro, aí foi março, abril, e realmente avançou sim, só que chega num ponto que fica um pouco inflexível de ambas as partes. Da mesma forma que ele pode estar achando que a gente ofereceu muito pouco, nós também podemos estar achando que eles estão pedindo muito. Então, chega uma parte que fica inflexível, né? E aí, nós recebemos um comunicado de que haveria uma possibilidade de uma greve, né, para meia-noite de segunda para terça, né, de hoje para amanhã, e aí nós solicitamos ao poder competente, que é a Justiça do Trabalho, pedimos, primeiro, uma mediação, porque quando as duas partes não conseguem se entender, tem que vir um terceiro para ajudar, para intervir, né, para a negociação. Pedimos uma mediação e também pedimos que, caso houvesse, vamos supor que a gente não faça um acordo hoje, já houvesse uma frota mínima para que ficasse circulação, para evitar que a população também não ficasse sem transporte. O detalhe em toda essa questão é que a prefeitura não quis se posicionar, na verdade não quis gravar com a gente, mas me informou que a questão de aumento de passagem, pelo menos agora, está descartada. Existe um acordo que somente em setembro, quando termina a licitação neste setor de transporte aqui, transporte público na capital, é que poderá haver um aumento de passagem. Joelson Braga, do Tribunal Regional do Trabalho, para a TV Assembleia. A reunião de conciliação na Justiça do Trabalho entre rodoviários e empresários continua. Se nada ficar definido, permanece o alerta de greve de ônibus para amanhã. O programa Maranhão Juros Zero pretende incentivar a economia do Estado, ajudar pequenos empresários e gerar emprego e renda. A avaliação é de representantes de diversos setores da economia maranhense. O Juros Zero foi lançado oficialmente na última sexta-feira pelo governador Flávio Dino. O deputado Cabo Campos representou a Assembleia no evento. A assinatura do termo de cooperação do programa Juros Zero do Governo do Estado vai garantir aos micro e pequenos empresários maranhenses ajuda financeira de até R$20 mil para incentivar investimentos necessários para ampliação dos negócios e geração de emprego e renda. O Banco do Brasil vai dispor de até R$100 milhões para os micro e pequenos empreendedores e nós vamos pagar os juros. Para o empreendedor que fizer a operação de crédito e estiver pontual, nós vamos subsidiar os juros, de modo que ele vai ter o crédito a juros zero. O Banco do Brasil vai ser o agente financiador e as micro e pequenas empresas que se enquadrarem no perfil do programa, os juros serão pagos pelo governo do Estado. Empresas que procurarem o Banco do Brasil até o montante de R$20 mil por CNPJ, para que a gente possa estar fomentando o pequeno empresário, o microempresário, que é um dos principais vertentes, né, que alavancam a economia, que movimentam a economia. Então essa retomada, o banco já atua nessa frente com os empresários, mas com essa parceria com o Estado, a gente tem uma capacidade aí muito grande de alavancar e de fazer a diferença nessa retomada da economia aqui no Maranhão. O programa Juros Zero foi planejado pela Secretaria da Fazenda Estadual com o objetivo de movimentar a economia do Estado nesse período de crise financeira no país. As empresas vão ter uma linha de crédito facilitada, com crédito até R$20
R$1.000 e os juros, desde que o contribuinte esteja adimplente, desde que a empresa esteja adimplente, ou seja, pagando em dia suas obrigações, e o juro será suportado pelo Estado. Juro zero significa que o contribuinte não vai pagar os juros. O deputado Cabo Campos participou da solenidade e aprovou a iniciativa do governo do Estado. Nós estamos passando a pior crise do Brasil, com 14 milhões de desempregados, e o governador Flávio Dino, ele enfrenta essa situação, colocando o programa Juros Zeros para nossos pequenos, médios, microempresários, para que eles possam dar uma sustentação naquilo que diz respeito a emprego e renda. Portanto, parabéns ao governo Flávio Dino e a Assembleia Legislativa, né, na pessoa do nosso presidente interino, Otrino Neto, também do nosso presidente que está afastado, Humberto Coutinho, tem a satisfação de estar participando desses eventos. Os presidentes da Associação de Jovens Empresários e da Junta Comercial do Maranhão aprovaram o programa Juros Zero. Que ele visa incentivar o empreendedorismo através da concessão de crédito, onde o governo do Estado irá pagar o juro remuneratório para os empreendedores que estiverem adimplentes. Desta forma, é um programa muito importante diante da crise econômica e da adversidade em que a economia está passando. Um incentivo muito bom do governo do Estado contra os jovens, principalmente para os jovens empresários que às vezes não têm política de crédito, não têm facilidade para crédito. Costumamos dizer que o banco só empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Então, essa questão dos juros zeros é muito importante, que eu acredito que até R$20.000, né, tá fomentando emprego nessa atual conjuntura política, né, ruim, financeira para o país. Eu acho que vai incentivar mais ainda o empreendedorismo, vai incentivar mais a comercialização de produtos, serviços, né? Então, para a gente, para o Maranhão, para o jovem empresário, que a gente busca sempre o quê? Fomentar empreendedorismo jovem, né? Então, isso vai fomentar, vai dinamizar um pouco mais que a estrutura dos empresários consiga realmente produzir cada vez mais. Logo após o intervalo, foi lançada em São Luís a campanha estadual de combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ainda, a grande vaquejada é realizada na região metropolitana da ilha. O Portal da Assembleia volta já. As ações dos deputados voltadas para a cidadania, temas e discussões que mexem com a vida das pessoas. Parlamento Cidadão, sexta-feira, às 16h na TV Assembleia, com reprise sábado, às 9h e segunda, às 11h. Hoje foi lançada em São Luís a campanha estadual de combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com dados do IBGE, mais de 140 mil crianças maranhenses trabalham no estado. O lançamento da campanha estadual de exploração do trabalho infantil voltada para a exploração sexual de crianças e adolescentes foi realizada na sede do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão e contou com a participação de autoridades do tribunal, representantes do Poder Executivo Estadual, gestores municipais e representantes de entidades da sociedade civil. De acordo com a gestora da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, a situação no Maranhão ainda é muito preocupante. Esse workshop que nós estamos realizando hoje é para darmos destaque à questão da exploração sexual do trabalho infantil, que é algo que a gente não vê muito, não está aparente, mas é uma realidade existente. Então, nós temos parcerias com várias instituições, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, órgãos estaduais e municipais, e tentamos juntos estabelecer metas de trabalho, procedimentos para que a gente possa tentar erradicar o trabalho infantil no Brasil e no Maranhão. De acordo com a secretária executiva do Fórum de Combate à Erradicação do Trabalho Infantil no Maranhão, 144 mil crianças de 5 a 17 anos são vítimas da exploração do trabalho infantil no estado.
Os dados do IBGE mostram que a maior incidência de trabalho infantil está no setor da agricultura. Apesar de a gente ter diminuído o número de trabalho infantil de 2014 para 2015, tem uma informação que é preocupante porque ele aumenta na faixa etária de 5 a 9 anos. Então isso é muito preocupante e complexo quando a gente percebe que tem crianças de 5 a 9 anos, mais ainda em situação de trabalho, e maior frequência no setor da agricultura no nosso estado. Além da exploração do trabalho infantil, outra preocupação da campanha é com a exploração sexual nas 7 rodovias federais que cortam o Maranhão. E a Polícia Rodoviária Federal está mapeando esses locais para repassar o relatório às autoridades competentes. A grande novidade desse ano é que o levantamento está sendo realizado através do aplicativo, disponibilizado no celular de cada servidor, para fazer esse levantamento. Após esse levantamento, vai ser compilado todos os dados, que serão levantados pelos colegas da estrada, para depois vir o trabalho de inteligência para fazer a operação de repressão. A Procuradoria do Trabalho do Maranhão esteve presente ao lançamento da campanha e garantiu apoio contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós atuamos em face do poder público para que ele adote medidas no intuito de retirar essas crianças e adolescentes desses locais. Adote, na verdade, políticas públicas. Por exemplo, insira essas crianças e adolescentes na rede de proteção, o retorno à escola, a inserção em atividades no contraturno escolar, isso de forma a preencher a agenda, garantir uma renda, por exemplo, com inserção em programas sociais e retirá-las da situação de vulnerabilidade. E vale lembrar que o telefone para denúncias é o Disque 100. Você também pode denunciar pela internet no site mpt.mp.br. Lembrando que a identidade do denunciante permanece em sigilo. A Associação dos Vaqueiros do Maranhão realizou nesse fim de semana uma grande vaquejada no Parque João e Maria, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A premiação chegou a quase R$20 mil. O deputado Vinícius Louro, que é um dos grandes apoiadores do esporte aqui no parlamento, prestigiou a competição. A vaquejada reuniu 250 vaqueiros no Parque João e Maria, no sítio São Brás dos Macacos, em São José de Ribamar. O evento faz parte da segunda etapa da vaquejada, realizada pela Associação de Vaqueiros do Maranhão. A premiação do fim de semana de competição chegou a R$20 mil. Ela pode chegar até 15 mil e ter 5 mil, que é de uma tropa de elite que a gente está fazendo, inclui 20 mil total. Entendeu? Show de bola. Vaqueiros disputaram em 3 categorias: aspirante light, aspirante e profissional. A gente criou essa categoria aqui no nosso circuito para a gente privilegiar e dar espaço para quem está aprendendo ainda. Concorrer com a premiação diferenciada, ele, além de concorrer à premiação do aspirante, ele concorre a ter uma parte da premiação que é só para ele. Mas antes de entrar na pista, os animais recebem cuidados especiais. Maus tratos não são permitidos e, se constatado ferimento no animal, o vaqueiro é desclassificado. Em relação aos bovinos, existe o primeiro dos cuidados é o protetor de cauda, que já foi instaurado desde o ano retrasado, se não me engano, mas que vem sendo usado com bem mais abrangência hoje em dia e de pouco a pouco se tornando obrigatório. Antes dos animais serem liberados para a competição, eles recebem uma proteção. Alex, para que serve isso aí? Isso aqui evita de quebrar o rabo, não maltratar muito o animal, entendeu? Isso aqui foi feito agora, especialmente para isso. E como é que se chama isso aí? Protetor de caudas. E protege mesmo? Protege, bem protegido. Quando a competição começa, 2 vaqueiros precisam derrubar o animal entre as 2 faixas de cal de 10 metros, depois de percorrer a cavalo 100 metros na pista que tem 60 centímetros de areia. O procedimento de derrubar do boi funciona o seguinte: o boi sai do brete com 2 vaqueiros, um do lado direito e do lado esquerdo. Você pode derrubar do lado direito ou derrubar do lado esquerdo. Então, digamos, você vai e tem um esteiro ao lado. A função do esteiro não é proceder e entregar a cauda, o protetor de cauda ao vaqueiro. O clima entre os vaqueiros era de expectativa. O pernambucano Fabiano Lima transformou a disputa em vaquejada numa profissão. Minha profissão foi de renda, eu vivo disso. Meu meio de viver hoje é a vaquejada, outra vida é a vaquejada. E o que tu já ganhou sendo vaqueiro? Ganhei várias motos, rachei carro e fora os outros prêmios de dinheiro. O empresário Braz Costa pratica o esporte como hobby e sempre que pode participa de competições. Eu acho que hoje a terapia é excelente, viu?
uma coisa maravilhosa, que a gente tira todo o estresse do dia que a gente monta no animal e passeia na pista, corre o boi. Excelente. E dentro da vaquejada, outra modalidade chegou ao Maranhão há 5 anos, mas ainda é pouco praticada. É o rancho sortim, que pode ser praticada por toda a família. Consiste, teoricamente, numa adaptação, numa apartação em bezerros de um curral para o outro, através de uma ordem numérica. É sorteado o primeiro boi e você tem que colocar todos os outros bois a partir do número que foi sorteado nessa ordem numérica. O deputado Vinícius Louro é um dos apoiadores do esporte e destaca a importância da prática ter sido reconhecida como um patrimônio imaterial. Aqui você vê um esporte totalmente voltado à família. A vaquejada hoje vem proporcionando, além da nossa cultura, emprego e renda. E a gente, como apoiador do esporte de vaquejada, criador da lei na Assembleia Legislativa, a gente vem sempre dando total apoio à vaquejada. Além das atrações, a vaquejada é uma importante fonte de renda para milhares de famílias que dependem da realização dos eventos em todo o estado. 4 vaquejadas por mês, a gente consegue movimentar por ano, no Maranhão, quase em torno de R$200 mil. O esporte de vaquejada ela é importante e vital no nosso Maranhão, que realmente continue e perdure, e nós vamos aqui também para estar fiscalizando esse esporte. Logo após o intervalo, a Comissão de Educação da Assembleia discute a criação do Conselho Universitário Maranhense. E hoje, no Dia dos Namorados, a TV Assembleia conta a história de um pedido de casamento inusitado que emocionou muita gente. O Portal da Assembleia volta já. Conheça a vida e a obra dos imortais da literatura maranhense. Programa Imortais aqui na TV Assembleia, toda segunda e quarta às 18h30 e terças e quintas às 11h30 da manhã. Não perca! A Comissão de Educação da Assembleia discutiu em uma audiência pública o projeto de lei de autoria do Governo do Estado que trata sobre a criação do Conselho Universitário Maranhense. A ideia é fazer com que estudantes e professores de forma democrática possam atender às demandas da comunidade acadêmica. A audiência pública discutiu o projeto de lei de autoria do Poder Executivo e que institui o Conselho Universitário do Maranhão, que vai contar com representantes de instituições públicas e privadas de ensino superior. O deputado Eduardo Braide propôs emendas em 2 artigos do projeto de lei para possibilitar a inclusão de estudantes e professores no Conselho Universitário. E é exatamente por isso que a Comissão de Educação da Assembleia está realizando essa audiência pública, para que a gente possa ouvir a opinião dos estudantes universitários, a opinião dos professores universitários, daqueles que desejam realmente participar desse debate, para que a gente venha aperfeiçoar esse projeto de lei para que, quando ele seja levado a plenário, ele possa contemplar de forma democrática tanto a participação dos estudantes como dos professores em relação à indicação feita pela entidade representativa de classe, assim como também outros atores que podem ter o direito e devem, inclusive, manifestar a sua posição em relação à composição desse conselho. Representantes de estudantes universitários de faculdades de São Luís participaram da audiência e questionaram a lei de autoria do Poder Executivo Estadual. Me causa espanto um órgão colegiado sendo criado pelo governo do Estado que não tem a representação dos discentes para essa questão de instruir e formular as diretrizes na educação superior. É um conselho que, para nós, que já estamos na área da representação, vemos como fadado ao fracasso, ou pelo menos no sentido de ser usado para consultar o próprio governo com coisas que o governo vai aplicar. Então, realmente não tem como esse conselho, ao nosso ver,
ter um objetivo final que agrade a todos, porque ele parte de uma forma unidirecional, de cima para baixo. Além da não participação dos estudantes, professores ficaram de fora da discussão do projeto e os membros da categoria seriam indicados pelo presidente do Conselho Universitário, que é o próprio governador do estado, Flávio Dino. Fomos surpreendidos, na verdade, com a notícia de que o conselho havia sido criado. Uma segunda surpresa grande que nos ocorre é que na composição do conselho tem 2 professores a serem indicados de cima para baixo, sem nenhuma consulta aos professores. Essa é uma das estranhezas, além de outras, porque como ele é um conselho consultivo, ainda assim não tem representante nem dos alunos, nem dos funcionários. Isso para nós é realmente espantoso. A gente espera que a comunidade universitária seja ouvida, né? Porque como o professor já falou, nós não fomos consultados. Então nós queremos saber aqui com mais clareza qual o propósito mesmo da criação desse conselho, já que existe uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E também o fato dos professores serem indicados pelo governador, já que as universidades têm uma associação que representa os professores. As deliberações da audiência vão ser encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, responsável pelo controle de constitucionalidade dos projetos de lei que tramitam no Poder Legislativo. O projeto vai primeiro para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para ser apreciado, logo após ele vai para a Comissão de Educação para poder receber o parecer de mérito e após a apreciação dessas 2 comissões ele vai a plenário para a votação e depois encaminhado à sanção do governador do estado. Mais de 12 mil pessoas prestigiaram as atrações da 40ª edição do Festival Guarnicê de Cinema em São Luís. Foram 9 dias de evento em que o público teve a oportunidade de conferir grandes produções cinematográficas, não apenas do Maranhão, mas de todo o país. A solenidade de encerramento e premiação do Guarnicê aconteceu no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na Praia Grande. A lista dos premiados você confere no site cultura.ufma.br/Guarnicê. E no Dia dos Namorados, a TV Assembleia conta a história de um pedido de casamento inusitado que emocionou muita gente. A surpresa aconteceu em um show da cidade no fim de semana. A reportagem é de Márcia Carvalho e Neubert Venon. Eles estavam aproveitando o show Nosso Bailinho como qualquer pessoa no salão. Músicas que marcaram gerações, baladas românticas, animação, tudo como manda o figurino. Após 8 anos de namoro, Maíra não desconfiou de nada. Estava tão à vontade que sequer percebeu a câmera que a filmava, enquanto o noivo Adiel ganhava fôlego para o tão esperado momento. Eu estou bem aqui no meio da festa, me preparando para fazer o registro de um pedido que vai derreter vários corações essa noite. O noivo, tímido como ele só, também está se preparando para dar início a um plano que ele começou bem antes. Adiel pensou em tudo, registrou a compra das alianças para montar depois um vídeo que vai ser para sempre. Já escolhi a aliança, agora é só esperar o momento, né, da surpresa que ela não sabe, Maíra. Para conseguir executar seu plano, Adiel contou com a ajuda dos amigos. A ideia também teve o apoio da família e de um cúmplice especial, o pai da noiva. Quero a felicidade da minha vida. Que ele seja muito feliz. Mas ele organizou tudo direitinho. A única missão minha era para entreter ela, não deixar ela desconfiar de nada. O pedido foi embalado pela música do casal. Adiel entrou em cena após o sorteio de mentirinha bolado no decorrer do show. Quem vai te dar esse presente não é o nosso baile. Nosso Começa com A, termina com L. Só proporciona esse espaço. Quem vai te dar esse presente é o Adiel. Amor, em nome do nosso amor, eu vim pedir que você casar comigo. Sim ou não?
quase dando um treco. Muito nervosa, mas muito feliz. É uma alegria poder fazer a trilha sonora. A Diel, que é um amigo de trabalho, né? E o nosso bailinho ele tem também essa missão, né? De unir pessoas, de reunir pessoas e trazer o amor para todos nós. Tudo começou com uma amizade. Maíra e Adiel eram vizinhos de bairros. Estão juntos há 8 anos. Por um momento, ela teve que ir embora de São Luís. Eles terminaram o namoro, mas depois de um tempo, o amor falou mais alto, venceu a distância e olha só onde os dois chegaram. Oficializaram a união na véspera do Dia dos Namorados. Agora é fortalecer ainda mais a relação e planejar o casamento. Assim, a gente já tinha se programado de casar, mas ela não sabia que eu tinha feito essa surpresa para ela, entendeu? E agora, nesse momento, eu decidi fazer essa surpresa e eu achei que ela deve ter gostado, né, amor? Bastante. Demais. Que lindo, né? O portal de hoje termina aqui. Acesse todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia no site al.ma.leg.br/tv e também através das nossas redes sociais. Nos reencontramos amanhã com mais notícias do Legislativo Maranhense. Um bom início de semana para você.